Por que que a francesa reversa que vocês entregam não fica harmoniosa e bonita? Vocês ficam, né, sem eira nem beira, sem direcionamento. Vocês ficam perdidas quando vocês vão entregar um trabalho como esse. É basicamente por 3 motivos e eu vou explicar aqui os 3 para vocês, mas eu acho que o último ele é pilar, ele é muito importante. E eu posso até chutar, tá, gente? Mas 90% de vocês não sabem do que realmente se tratam, desconhecem estas regras básicas da francesa reversa. O primeiro ponto aqui, gente, é que vocês não sabem por onde começar o corte da francesa de vocês. Algumas de vocês começam este corte aqui, nos sinos lá em cima. Outras começam pela metade do leito, outras começam abaixo da borda livre, principalmente quando se trata de um alongamento mais comprido, tá? Ou seja, vocês ficam perdidas, tá? Mas por onde começar o corte da minha francesa? Gente, independente do tamanho dessa borda livre, desse alongamento, se é um alongamento curto, se é um alongamento médio, longo ou longuíssimo, sabe? Aquelas linhas bem longas artísticas. O ponto inicial do seu corte sempre será aqui, gente, olha. O ponto zero. Sim, o ponto zero. Ainda que a gente está com alongamento longo, ponto zero. Está com alongamento curto, ponto zero. Observe a altura do outro ponto zero, porque algumas pessoas têm um ponto zero mais alto do que o outro, então tem que ficar em harmonia. Põe um pouquinho abaixo do ponto zero para você vir depois fazer o corte. Para você fazer aquele acabamento bem fininho aqui, olha. Tá? Olha lá. Ó. Pronto. Agora, qual é a altura do corte central da minha francesa reversa? Gente, a altura sempre vai ser 30% do tamanho total da unha, ou seja, a medição desta unha da matriz à ponta, 50%, seria metade, certo? Então, 30% seria mais ou menos nessa altura aqui, gente. Tá? Olha lá. Depois a gente faz o acabamento e preenche. Agora, o terceiro ponto, que é assim, gente, eu acho que é o mais importante. É o mais importante. Tiliane, como que vai ser o formato do meu corte central? Se ele vai ser arredondado, ovalado ou afilado? Meninas, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Independente do tamanho desse alongamento, eu vou observar esse fator conforme o formato desse alongamento. Quanto mais afilado esse alongamento, mais afilado vai ser o corte central da minha francesa reversa. Ok? Vou dar o exemplo ao extremo aqui para vocês entenderem. Se eu tenho um alongamento aqui, e esse alongamento, ele é uma estileto. Eu vou identificar os pontos zeros, por exemplo, o ponto zero dessa cliente é aqui nessa altura. Tá? Agora, como que eu vou medir o corte central da minha francesa reversa? Eu já sei que a ponta do meu alongamento é fino, então eu não posso ter aqui uma borda do corte da minha francesa arredondado. Não posso. O corte central da minha francesa precisa ser afilado, como a ponta, como o formato, para seguir a harmonia do formato do meu alongamento aqui. Certo? E se é de 30%, 50% seria mais ou menos a metade. 30% seria basicamente nessa altura aqui. Tá? Então, como que eu vou cortar essa francesa reversa? Olha só. Estão conseguindo acompanhar? Aqui. Aí eu vou fazer o acabamento, né, gente? Vou fazer o acabamento, tudo certinho, tá? Depois. Lembra que o ponto zero eu sempre faço um pouquinho abaixo para me fazer esse acabamento aqui, ó. Porque um pouquinho abaixo do ponto zero. Pra não acontecer dessa parte do corte ficar aqui em cima nos sinos, como eu havia dito, tá? Olha como que fica mais bonito o acabamento. Aí depois eu vou preencher. Olha lá. Você vai preencher normalmente. Olha aqui.
Alguma dúvida? Deixa sua pergunta nos comentários. Comece a me seguir. Dá um joinha aqui, gente, por favor, tá? E até a próxima!